bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje o nosso tema é um tema que tem despertado a preocupação de muitos pais. Nós vamos conversar sobre o uso, das tecnologias, dos jogos digitais na infância. Nós vamos conversar especificamente sobre jogos violentos na infância. Há uma preocupação muito grande no sentido da repercussão do uso desses jogos no comportamento da criança. E para conversar sobre isso, nós convidamos a psicanalista Daniele Londero. Obrigada, Daniele, por ter aceito o nosso convite, estar aqui para conversar com a gente. E estamos com acadêmicos do curso de psicologia que vão contribuir nessa temática, vão estar aqui com a gente, ouvindo um pouco a Daniele e auxiliando os pais em casa a pensar, a uma reflexão sobre esse assunto que vem preocupando. O que fazer? Proibir as crianças do uso, liberar o uso, e o que logo se pensa, Daniele, eu acho que é uma questão, é que esses jogos podem desenvolver na criança comportamentos agressivos. Há uma relação na sociedade em geral no sentido de uma preocupação sobre que atitudes essas crianças poderão ter no futuro se elas na infância tiverem o hábito de ficar algum tempo ou muito tempo, e aí eu acho que é uma questão, se no entretenimento, por meio dos jogos eletrônicos. Então eu queria que tu iniciasse falando pra gente, assim, como é que tu tem percebido essa preocupação e como a gente pode manejar com isso, sendo que o celular, enfim, eles jogam mais pelo celular do que no computador fixo, tem sido uma atração, muito sedutora para as crianças. Está muito difícil de não permitir esse acesso. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Luciane, o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, sobretudo, que é um assunto recorrente nos corredores da vida de uma forma geral. A gente se vê debatendo nos corredores das escolas, nas festas com os pais, enfim, qualquer situação hoje em dia, esse assunto está muito em alta, E, ora, a gente se vê falando com muito orgulho, assim, dos grandes feitos dos nossos filhos, dos nossos pequenos, das crianças, Então a gente vê eles digitando com uma presteza muito diferente da que nós, já num outro momento da vida, temos, Então a gente acha, assim, que eles têm essa capacidade que nós não adquirimos, E então falamos disso com orgulho. Por outro lado, em outros momentos, a gente se vê diante de um desafio, diante de um temor muito grande do impacto que isso possa ter na vida deles. Hoje em dia, eu acho que se a gente procurar assim, na literatura, na pedagogia, na psicologia, nas mais variadas áreas da vida, a gente vem encontrando comentários que se referem ao uso da tecnologia. Eu encontrava um tempo atrás um artigo falando sobre a necessidade da escrita, do lápis, da caneta, se isso seria no futuro algo ainda utilizado, na medida que hoje em dia os nossos pequenos estão mais digitando do que escrevendo. Então isso só para ilustrar o cenário que a gente está se inserindo nesse momento. Quando a Luciane me ligou e me fez o convite para estar aqui, eu me vi desafiada a pensar nesse contexto histórico, Que momento é esse que nós estamos vivendo, que nos coloca diante, então, dessa realidade, E me dei conta que, pensando, assim, que nós saímos de um século XX, de extrema intolerância, Foi um século de grandes guerras, foi um século de ditaduras, Foi um século de limites muito rígidos, E entramos num outro século com outra perspectiva, Mas uma perspectiva ainda em construção. Nós estamos, acho que, num momento de luta, Mas de uma luta por direitos, por dignidade, as pessoas das mais variadas possibilidades, as mulheres para se inserir no mercado de trabalho, as questões da sexualidade também que estão em questão,
né? Então acho que tem muita coisa acontecendo nesse momento. Como é um período de conquista, acho que ainda é um momento em que muita coisa aparece através de atos, né? As atitudes estão em questão, né? Mas já temos também muitos discursos, diferente talvez do que a gente tinha ano passado, que como não havia possibilidade do falar, do pensar, né, se tornava, né, aquilo guerras, né, e mortes e atrocidades que a gente viveu e acompanhou, né, de alguma forma ou outra, a gente observa o que houve no passado. Bom, junto com isso, eu pensava que muitas coisas que mudaram também levaram a uma realidade diferente dentro das nossas casas. Hoje em dia, nós mães, né, eu sou mãe, enfim, nós saímos para trabalhar, nós temos um tempo ocupado, as nossas crianças, desde cedo, né, já estão em diversas atividades, o curso de inglês, a atividade física, né, são N atividades que as crianças estão vivendo hoje em dia. Uma organização familiar bem peculiar, né, em relação às crianças, ao desenvolvimento da criança. Ao mesmo tempo que se quer promover muitas coisas saudáveis para as crianças, como o esporte, o curso de inglês, a gente se vê atravessado por essa sedução que a criança tem pelos eletrônicos, né? Pelos games, pelos jogos via celular, né? O que atrai tanto, né, Daniela? Assim, por que eles ficam tão fascinados com esse tipo de jogo, com esse tipo de uso? É que é nesse contexto, né, assim, onde nós mães não estamos mais ali olhando tanto para os nossos filhos, né? É nesse contexto em que eles estão correndo, né? Nesse contexto em que a gente também está correndo o tempo todo, que começa a surgir, então, esses jogos, né? Eu me recordo, assim, talvez de uma época lá pelos anos 80, em torno disso começaram a aparecer os jogos eletrônicos. Não sei se eu estou correta nas datas, mas imagino que seja mais ou menos por aí. E os jogos eram muito mais precários do que são hoje, né? Então, nós tínhamos lá um joguinho que jogávamos, era um carro correndo, o qual ia passar o outro, né? Enfim, mas não era tão ilustrativo, né? Hoje em dia, com toda essa correria, com todo esse contexto que a gente vive, né, também a tecnologia avançou vertiginosamente, né? E foi nos mostrando coisas que são muito sedutoras, né? Então, as imagens que nós temos nos jogos hoje são imagens muito realistas, né? E essas imagens capturam, é fantástico quando a gente olha e percebe a construção que se tem ali dentro dos personagens, né? Assim, como são praticamente pessoas, como se tu enxergasse uma pessoa real ali dentro do jogo, né? Bom, com isso, assim, nós hoje em dia presos, né, ou vivendo também numa época de mais violência, de mais movimento dos carros nas ruas, as nossas crianças não vão mais para a rua brincar, não encontram mais os vizinhos, nós não visitamos mais os nossos vizinhos, os nossos amigos, né? Então as crianças ficam limitadas a um universo mais solitário. E dentro de casa, eles passam a ter essa vivência, né, com o celular, com o jogo, que não deixa de ser uma forma de também estar interagindo com seus amigos, né? Então eles jogam virtualmente. As relações hoje em dia são virtuais, né? Não que a gente não se comunique, não que nós não estejamos aqui fazendo essa roda de conversa, que a gente não saia para o trabalho, encontre pessoas, né? Que eles vão para a escola, encontram os coleguinhas, mas isso que os jogos estão proporcionando, toda essa questão estética do jogo, né? Toda essa velocidade do jogo que condiz com a velocidade que nós vivemos hoje, né? Toda essa possibilidade de tu estar na tua casa te comunicando com o colega que está na casa dele,
né? Então, isso tudo são facilitadores para a entrada do jogo na vida das crianças hoje em dia, né? E são as nossas crianças e adolescentes que estão capturados por isso. Pela organização da família, porque tu não precisa mais levar na casa do coleguinha. Ele joga com o coleguinha da própria casa. Então, acaba sendo confortável também para os pais que estão na correria de que eles se organizem de uma forma mais prática, que é poder brincar em grupo, mas estando só em casa. Né? E aí eu me refiro dos jogos em grupo, né? Que eles jogam com os outros amiguinhos, enfim. Ricardo, antes da gente começar, a gente estava conversando aqui e tu trouxeste uma questão bem pertinente, assim. Tu pode trazer para a gente com a tua pergunta? Daniele, tendo em vista então esse aspecto, né, inexorável da tecnologia hoje em dia, porque o jovem ele já nasce inserido nisso. Estava lendo eu li a respeito que é como se o jovem já aprendesse dentro do útero da mãe a ter essa intimidade com esse advindo tecnológico, né? Eu queria saber que muitas vezes esses jovens eles não encontram um escapismo num canal de diálogo em casa. Então o jogo eletrônico ele acaba figurando como uma porta, uma saída para eles, né? Enxerga um vazio, né? Daqui talvez esteja falta. Complementando a pergunta dele, eu gosto, porque hoje assim é mais comum, cada vez mais comum as crianças elas entrarem em contato com os celulares, com toda essa tecnologia mais cedo. O que tu acha sobre isso? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que é inevitável, em primeiro lugar. Né? Assim, eu acho que com todo esse atrativo, né, que os jogos eletrônicos, que os celulares nos proporcionam, seja até pela luminosidade que ele proporciona, né? Assim, até por essa questão estética que eu colocava, né? A questão visual, auditiva, né? Assim, então, ele captura e é inevitável que a gente, hoje em dia, que eles tenham contato com isso. Né? É a idade, né? Eu acho que o Ricardo colocou uma questão importante, assim, do quanto isso é um facilitador para a nossa vida adulta e o quanto isso tem algo de acomodação dos pais, né, assim, de permitir que isso se estenda por um tempo ilimitado, né? Eu acho que a gente tinha mais antigamente essa preocupação com os limites, né? A função paterna era mais estabelecida, a hora do pai chegar em casa, era a hora de voltarem para casa, terminou a brincadeira, agora o pai chega em casa, o pai também quer movimentar o seu celular, o pai também está interessado em ver as notícias que ele não conseguiu acompanhar durante o dia, né? Em se comunicar com as pessoas que ele não pôde se comunicar porque seu dia também foi corrido, né? Então eu deixo a criança um pouquinho mais, porque isso me facilita o meu processo de estar também em contato com as minhas coisas, né? Preso nas minhas necessidades, né? E isso é um perigo, porque a gente acaba estendendo os limites. Se eu falava antes que a gente viveu um século de limites muito rígidos, eu acho que esse é um século em que os limites estão bambos, né? Eu não sei se necessariamente, não sei não, eu posso dizer que não é que não existam, né? Mas eles estão, parece que em fase de acomodação, em que a gente tem que estar todo mundo pensando, é por isso que é uma conversa de corredor, todo mundo está se preocupando, quanto eu posso deixar meu filho com o celular, que idade eu dou o celular para o meu filho, né? Tu já deu o celular para o teu filho, né? Porque eu quero saber se eu dou para o meu. São essas conversas, né, que estão demonstrando que há uma preocupação dos pais, né? Não há um desinteresse, mas eu acho que a gente está lidando com algo que para nós é muito novo, né? Nós, talvez até ficamos em alguns momentos fascinados com o que o jogo nos proporciona, né? Ou com porque não era da nossa realidade. E assim, ele seduz muito o adulto também. Então, para que tu tire a criança, né, do jogo, da atenção, tu tem que estar disponível para ela. E como ele é muito sedutor para o adulto também está com dificuldade de se desconectar e se voltar então para a criança, né? Daniele, que é o que tu trazia. Eu acho que então é a grande questão do jogo, que a gente estava pensando se ele é positivo ou se ele é negativo. Então essa questão do limite, que hoje em dia nós vemos ele como difícil, acho que realmente de ser moldado. Até que ponto o jogo ele traz benefício e então
só acomodação para os pais ou se eles, em que momento que eles vão os pais entram na vida dessa criança para trazer essa borda, esse parâmetro de que esse jogo ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Tem outra questão muito pertinente que eu vejo também, agora fazendo um gancho, é a questão de se essa criança não jogar, se essa criança não tiver um aparelho, ela vai se sentir exclusa dentro desse grupo, não é? Isso. Não sei o que tu pensa. Isso. Antigamente era a bola, né? Ou N outros, a boneca. Então as crianças, as meninas se reuniam para brincar com suas bonequinhas, os meninos com seus carrinhos, né? Hoje em dia é o jogo, né? É o celular, né? Então privar eles desse instrumento que todo mundo tem, né? Também eu não vejo como sendo a saída, né? Eu acho que sim, pensar em que momento eles passam a ter condições de manipular esse aparelho e de que maneira eu, como pai, como mãe, sim, ser manipulado. Vou estar adequando a realidade dele, as necessidades dele, né, a esse instrumento. Eu quero colocar uma coisa que eu acho que vocês estão trazendo, assim, que eu acho bem importante, que é o aspecto, assim, de se o jogo tem um efeito positivo ou negativo na vida do sujeito, né? Eu quero buscar uma informação do Freud, né? O Freud escreveu em alguns textos, se ocupou disso, né? E nos dizia assim que o brincar é algo de extrema importância e seriedade para uma criança, né? E que é através dos jogos e das brincadeiras que a criança vai reordenando a sua vida, né? Então aquelas coisas que são insatisfatórias, que não estão legais, que estão entristecendo, eles revivem através da brincadeira, fazendo isso de uma forma que seja mais agradável para eles, né? Então, se o Freud se ocupou disso, de nos dizer isso, acho que a gente também tem que transportar isso para o jogo de hoje e poder pensar o que quer uma criança quando brinca, né? Ela tenta, de alguma maneira, vivenciar de uma forma mais agradável a sua vida. E, sobretudo, a criança imita o adulto na sua brincadeira, né? Ela brinca de ser a mãezinha da boneca, ele brinca de ser o motorista do carro e ele brinca de ser o atirador nos jogos, né? Os jogos têm esse aspecto do desafio, né? Então, para pensarmos se isso é bom ou se isso é ruim, eu acho que a gente tem que poder pensar assim, se esse é o brinquedo que temos hoje, né? E que não vai ser, né, substituído novamente por uma bola ou por uma boneca, né? Então, como é que nós vamos administrar isso de uma forma saudável? Porque o jogo também é uma maneira em que a criança pode viver ali dentro aquilo que são os seus impulsos mais agressivos, né? As suas pulsões mais destrutivas, os seus desejos inconscientes, né, vão sendo vivenciados ali dentro. Enquanto as crianças estiverem agredindo, matando, disputando no jogo, isso é saudável. A questão é quando a gente toma pessoas, crianças, adolescentes que vêm de uma estrutura de vida com mais fragilidades, uma estrutura, né, onde viveram mais privações, mais violências, né, assim, que foram maltratadas ou que de alguma maneira ou outra trazem mais conflitos, né, e dependendo da intensidade desses conflitos, vão se identificar de tal forma com os personagens que vão trazer em ato para a vida, ou seja, vão reproduzir na vida as tragédias que a gente vem assistindo, né? Então, o jogo é saudável, o jogo é bom, é um espaço para a criança poder se colocar, para o inconsciente poder se manifestar, né? E o nosso inconsciente, ele tem um conteúdo, esse conteúdo se manifesta nos conflitos, nos sintomas, né? Se manifesta nas nossas atitudes mais variadas do dia e se manifesta nos jogos, né? Agora, se a criança vai ter uma capacidade de negociação, de poder negociar com o seu adversário, de se colocar no lugar do outro, de se sensibilizar com as mortes, com as perdas, né? Enfim, a gente vê... eu via meu filho outro dia jogando e dizendo, cara, eu vou te emprestar uma arma, não, eu vou te emprestar, quer dizer assim, eles estão interagindo e cuidando um do outro também. Então, se essa negociação é possível, a gente está num universo saudável. Agora, se é uma criança
que vive isso de forma solitária, né? Que vive ali dentro a expressão do seu sofrimento, do seu conflito, né? E com uma intensidade gigantesca, vai surgir sim a necessidade de que isso, né, ultrapasse a barreira do virtual, né? Aliás, eu acho que o aspecto do virtual é uma coisa muito bacana também, porque na verdade, se nós pensarmos todas as nossas relações, mesmo aqui no contato, de certa maneira, a gente tem um aspecto de virtualidade. Nós nos conhecemos, entre aspas, né? A gente não conhece o íntimo do outro, então a gente poderia pensar nesse sentido. Mas o jogo, ele nos permite, a virtualidade da internet, ela nos permite que eu tenha o corpo que eu quero, né? Que eu seja bonita como eu imagino que eu deva ser, né? É mais ou menos o que a gente fazia brincando de boneca, né? Que a gente podia ser a modelo, a Miss, só que a gente pegava a maquiagem da mãe, a roupa da mãe e se transformava naquele ideal, né? Bem como o menino lá com as suas armas de plástico. E parece que isso, então, é substituído, mas que a gente não pode ver como totalmente ruim, negativo, né? O fato de, muitas vezes, esses jogos inspirarem comportamentos agressivos, parece que está relacionado a uma série de outros fatores, né? Que a gente pode entender multicausal e não algo tão simplista, causa e efeito, né? Jogou, vai desenvolver um comportamento violento. Eu acho que isso a gente tem que tirar, então, da preocupação dos pais, porque isso angustia muitos pais, porque ao mesmo tempo que se preocupa também não consegue tirar, porque está ali no convívio, no meio da família, né? Mas poder entender que é para além disso. Assim. Isso. Só para completar o que tu está dizendo, Luciane, recalcar, reprimir não é a melhor saída, né? Ou pelo menos é uma saída insatisfatória, né? Porque volta, né, tudo para o mesmo lugar, um lugar que tem uma certa urgência de sair, né? Então a gente acaba vivendo de maneira sintomática as coisas e a criança vai, né? Não é porque ela jogou que ela vai se tornar um assassino, que ela vai se tornar violenta. Mas claro que na medida em que ela tem coisas dentro dela que estão né, corroendo os seus sentimentos, corroendo, né, a sua autoimagem, enfim, ela vai acabar expressando isso de alguma forma. Então, nesse sentido, o jogo é bem-vindo, que expresse ali dentro, né? Como disse a Luciane, como a gente expressava na boneca ou em qualquer outro brinquedo que a gente tinha, né? E aí cabe um olhar atento aos pais para poder observar como essa criança está lidando com o jogo, né? E poder mediar o uso dessa ferramenta de forma a organizar também a vida da criança com limites. Hora de parar, hora de interromper, fazendo com que ele entenda que a vida real também tem atrativos interessantes, que é legal jogar, mas também é legal sair do jogo e fazer outras coisas. Eu acho que esse é um desafio, assim, mostrar para a criança que tem coisas bacanas para fazer também que não são ali, né? Por meio do jogo, de uma forma digital. E alguns pais têm colocado assim o desespero das crianças diante da hora de finalizar. Ó, acabou o tempo do jogo, a criança entra em desespero, né? É como se ela ficasse desconectada do mundo e de todos, assim, ela entra em pânico, né? E aí talvez a gente tenha que mediar o tempo de uso, porque tudo que é exagerado, né, até na questão de muitas horas, acho que pode desequilibrar um pouco, né? Tudo que é falta excessiva, né, toda privação excessiva, como não dar, como o excesso, não faz bem para ninguém, né? É como a gente pensar num alimento, né? Se eu me alimentar precariamente, pouco, eu vou me sentir mal. Se eu me alimentar demais, eu também vou me sentir mal. Outra coisa que uma permissividade anterior a essa questão da criança não saber lidar com a hora de finalizar o jogo. Então, acredito que anteriormente a isso, os pais tenham sido mais permissivos em relação a isso, e por isso essa criança não consegue saber lidar, né? Talvez com esse horário de finalizar. Tu falou a questão dos pais analisarem o comportamento, digamos, desse jovem com relação ao jogo. A gente pode trazer alguns casos que ocorreram agora no Brasil que
que foi muito relacionado talvez pelo senso comum provocados pelo jogo, nos ataques às escolas, que esses adolescentes eles tinham uma relação muito íntima com os jogos. E nessa relação eles tinham uma comunicação com os seus parceiros ou amigos também muito próxima. E sequer a família tinha esse conhecimento desse relacionamento. Com relação a muitos pais, digamos uma pergunta, muitos pais têm medo do que o filho está fazendo, o que ele está fazendo, que tipo de orientação assim pode dar. A gente está se aproximando do final, então vou pedir para a Pamela rapidinho tentar engatar o que ela ia trazer e aí a Daniele finaliza então respondendo. Não, outra coisa que eu queria colocar é que no que tu estava falando hoje, recém, era que as crianças de hoje, elas não se dão mais, que nem tu estava falando, elas não ficam mais entediadas. E o tédio ele é muito importante, porque ela vai expressar a sua criatividade. E é isso que eu verifico também. Em questão é isso. Isso. Não tem um espaço para desejo também, assim, no Isso. sentido de, né, eu já tenho tudo muito à mão. Bom, já que eu tenho que encerrar, né, o Júnior me deu uma oportunidade, assim, de falar algo que eu acho importante, e tu também, né, Pamela, assim, a questão do desejo, de como as crianças vão manifestando o seu desejo, e sobretudo, talvez, assim, a saída me parece ser, como na maior parte das situações da vida, o amor, né? O amor é o que vai nos poder orientar para um olhar para o nosso filho, né? Então, se eu disse antes que a repressão não adianta, né, ou não é eficaz o suficiente, não adianta eu só tirar o celular dele, mas o que eu vou fazer com ele na medida em que eu retiro dele esse celular, né? O que eu vou proporcionar para ele no convívio comigo? E isso depende do quanto eu tenho disponibilidade para o meu filho, do quanto eu estou, né, a fim de estar com o meu filho. Então, eu acho que a grande saída para tudo é a gente poder olhar de forma amorosa para as nossas crianças, né, e poder estar atentos, escutando, né, o que é que eles precisam, por que eles se angustiam tanto quando na hora de finalizar, por que eles estão tão ficcionados nesse jogo em si, né? Nesse exemplo que tu traz, esses pais não sabiam, não conhecem os amigos, não conhecem, né? A gente está sempre atento, né? Um pai mais cuidadoso, ele está sempre atento em ouvir com o que é que ele está conversando, né? Dá tempo de eu contar só uma situaçãozinha? Rapidinho. Outro dia meu filho jogava e me chamou e me disse, mãe, vem aqui. Eu demorei um minutinho, quando eu cheguei ele disse, não adianta mais. Eu disse, o que houve? Se eu estava jogando, o meu amiguinho tal saiu do jogo, o amiguinho tal saiu do jogo e ficou um terceiro que eu não conheço. Ele me pediu o meu telefone, ele me pediu o meu endereço, de onde eu era. E eu disse, o que tu fez, filho? Ele disse, mãe, eu disse assim pra ele, agora eu vou sair do jogo que eu tô ficando com medo. Eu achei fantástica a saída dele, assim, de, né, de não dar as informações. Né? Porque tem uma ideia que a criança não vai entender o que tu tá falando pra ela, né? Mas a criança, ela entende, claro, numa linguagem diferenciada. Mas ela entende o que tu... Isso. Ela não está tão ingênua assim, né? Então, conversar sobre isso com as crianças, esclarecer que ali também tem riscos, tem coisas boas, mas tem coisas ruins, perigosas, parece importante, porque aí ele fez essa relação, ó. Eu acho pode assim ser um problema. E eu acho assim que eu fiquei pensando depois, eu demorei um minutinho, não deu tempo de orientar na hora, né? Porque a gente sempre demora um minutinho. Mas eu acho que vem de uma atitude anterior, assim, né? De se sentir acolhido, de saber que não pode dar os seus dados, as suas informações, né? De saber que esse mundo também é perigoso. Eu acho que é isso que nós temos que orientar os nossos filhos, né? E as nossas crianças, que esse mundo é bacana, é legal, é um espaço de diversão, é um espaço de expressão das nossas coisas, mas é um espaço que também nos oferece perigo. Né? As bolas também ofereciam, os meninos caíam, se machucavam, mas são perigos diferentes. E a gente tem que estar muito atento. Eu acho que, só para então finalizar mesmo, assim, eu acho que a saída é um olhar amoroso para as crianças.
é poder estar prestando atenção, né? É poder estar voltado para o que eles estão fazendo, como estão utilizando, e que a gente possa, enquanto família, também estar junto na convivência e não só distraídos também no mundo digital, né? Nós pais, nós adultos, que temos mais condições de controlar esse apelo sedutor, né, das tecnologias do que a criança. Então, agradeço muito, Daniele, muito obrigada. Obrigada aos acadêmicos do curso de Psicologia que estiveram aqui com a gente hoje. Finalizamos aqui o nosso programa. Até o próximo Saúde em Foco.